amigo internauta, estou novamente aqui com o programa Tocando Culto, continuando esse papo muito gostoso aqui com o José Maldonado, também com o Júlio César, Dr. Júlio César, com o Orlando de Freitas Júnior e Alfredo João, conversando sobre ufologia científica com vocês, e acho que é um tema que merece um programa de 10, 20, 30 horas, né? Porque tem tanto assunto para a gente conversar e entrar em detalhes, né? Bom, mas então o que eu acho que é, assim, a gente pode colocar como relevante em toda essa pesquisa, né? É que tudo isso já está, então, a gente não fez as perguntas básicas, porque com certeza vocês vão poder responder agora, porque já que está começando a fazer o caminho do processo científico, né? Então talvez esse tipo de indagação não permitiria a resposta das perguntas que eu iria fazer, inclusive o internauta com certeza deve ter feito do outro lado, que é por que eles estão aqui, de onde eles vêm, né? E qual a finalidade de tudo isso. Quer dizer, são perguntas que vocês com certeza já têm, só que o momento não permite responder, não é isso? Exatamente. Por uma questão da formalidade de uma publicação científica, né? Uma publicação, quando uno faz uma pesquisa e encaminha para uma revista, existe o que se chama o embargo, né? O embargo da pesquisa, que essencialmente seria de que teus resultados mais importantes e tu método não pode ser divulgado ao público em geral, até que pelo menos seja publicado, né? Sim, então, sim. nesse ponto, a gente tem muito cuidado de poder falar algumas coisas gerais da pesquisa, né? Até a gente me atrevia a ter falado dos resultados mais importantes, mas não divulgar o método, né? O método que seria, pois, a questão central, né? A que sirva um instrumento criado, né? Um instrumento metodológico e intelectual, né? Criado para chegar a esse resultado, né? E, logicamente, os resultados mais, como aqueles de por que vem, né, exatamente de onde que vem, esses dados, apesar de que foram investigados, a gente não gostaria de divulgar nesse momento. Porque a gente respeita exatamente a pesquisa de tanto tempo, não ia poder perder-se numa resposta simplória que a gente pode depois encontrar em livro, né, doutor? O que eu vou aproveitar, Freddy, de entregar-te, né, obsequiar-te presente, uma ótimo, vai ser um publicação. prazer. Durante minha vida intelectual eu tive a oportunidade de escrever alguns livros, né, em tema fronteira da ciência, em vários tópicos. Um deles, né, dentro da ufologia, o único livro que escrevi dentro da ufologia é esse daqui, O Síndrome do Capitalismo. Opa, deixa eu mostrar para o meu internauta. Depois a gente vai colocar essa imagem melhor colocada dentro do então, vídeo. em essência, este é um livro de avançada que tem dois objetivos, na verdade, dois tópicos. O primeiro é analisa em profundidade um dos 72 casos. Né? Um dos 72 casos. E esse caso chega a formar parte dentro dos casos considerados de alta probabilidade de ser autêntico. Né? Durante anos, né, se investiga este caso que aconteceu nos Andes do Peru na década de 60. Né? Uma pessoa imigrante da Europa, da Segunda Guerra Mundial, viaja, mora lá e ele teria tido contato com seres de outro planeta. Teve vários encontros. Conheci pessoalmente a pessoa, viajei a essas cidades, né, onde aconteceram o fato, né, e investiguei o conteúdo das informações. Né. Então, fruto dessa pesquisa aprofundada é o resultado desse livro. Paralelamente a este foco, ele faz uma análise sociológico da questão do sistema econômico predominante, né? Desde a visão de um cientista, né? Não desde uma visão de um político, sino de um cientista. Né? E por quê? Porque ao final essas duas coisas, o que tem a ver analisar um suposto caso de contato de quinto grau, merecido, né? Um livro, com análise do estado do sistema econômico político da humanidade? O que tem a ver? O que tem a ver política e economia com ufologia? E aí o livro trabalha isso. Olha que legal, interessante. E por isso é literatura de avançada. Então vamos reforçar mais uma vez o tema. Na verdade, para escrever este livro, de certa maneira, teve que fazer um segundo doutorado, um segundo PhD. Olha que legal. Eu tenho um doutorado em biologia, ciências biológicas e outro em ciências humanas. Então, só para você ver o desafio, a ousadia, de certa maneira, que me levou para fazer isso. Então, e nesta mesma publicação, né, até vocês vão ver que existe o banco, o projeto Contato Final inicia de um banco de dados. Nossa, de quinto grau, né? Um banco de dados, aí que nasce o projeto Contato Final.
Sobre um banco de informações estadística ampla, se elaborou a hipótese e se criou o método, né? E também você vai se responder, né, a pergunta que você me fez, né? Se algum dos casos, né, tiveram chips. Então mas aí não é tempo. Eu estou devendo para Orlando, né? Se a gente tiver oportunidade, né? Sim, está bem depois eu te empresto, não tem erro. Então chama ele síndrome do capitalismo, pronóstico reservado. Exatamente. Um tema desse não pareceria jamais ufologia. Não mesmo, né? Ele está dentro da exopolítica totalmente. Mas é mesmo, porque a síndrome do capitalismo. A síndrome do capitalismo, jamais alguém vai procurar um livro de ufologia chamado a síndrome do capitalismo. E tem um subtítulo, Bitconovi, que é o caso, né? Subtítulo é... Tá. A pessoa. Bitconovi, el Tomás Moro, de Nuestros Tiempos. Quer dizer... Bitconovi é o contactado. Esse é o nome do cara contratado, né? E ele, Tomás Moro? Na verdade, aí a questão, Tomás Moro seria, o Bitcoin seria, né, como Tomás Moro, que nos séculos passados, no século XIII, XIV, ele escreveu o livro Utopia. A utopia, quando ele escreveu, né, a utopia tinha outro conceito que nós temos agora. Para nós, a utopia é impossível, é loucura. Para ele, não. Utopia tinha um significado, um lugar em outro lugar. Ou seja, o conceito de utopia se deformou. Para nós dizer, a utopia é impossível, uma loucura. Não, utopia não significava isso originalmente. Ele significava outro lugar. Então, quando Tomás Moro descreve uma civilização, que é a civilização da utopia, em uma ilha, ele ataca, na verdade, o sistema inglês, o sistema econômico inglês. Ao final, ele ia, por sua diferença, apesar de que foi canciller de Inglaterra, ao final, por sua diferença com o sistema e o poder, ele terminaria, como vocês sabem, enforcado, né? Porque ia contra o sistema. Né? Mas assim, Tomás Moro ele escreve um livro sobre uma sociedade, um mundo, de uma organização diferente em Inglaterra. Critica o sistema inglês. Né? Então, Bitconovi, né, um contactado, quando se encontra com estes seres, ele recebe uma série de informações desses seres, onde descreve um mundo diferente ao nosso. E aí é onde existe esse paralelismo. Né? Esse paralelo, apesar que, como Tomás Moro, né, até onde se sabe, a utopia dele foi uma criação, até onde se sabe tradicionalmente. No caso de Bitconovi, não. No Bitconovi contou a sua experiência de contato com esses seres em forma de uma vivência real. Muito legal. Então, e aqui na capa, aqui, essa que tem o objeto aqui em amarelo, tem algum significado? Não, é uma ilustração de uma nave, na verdade. Sim. Legal. É interessante que da utopia, né? O doutor estava falando para alguns internautas, né? Pode fazer uma relação com um sistema de governo chamado sinarquia. A gente estudou isso. Muito interessante, muito interessante fazer esse paralelo. E porque é muito, inclusive, tem muito a ver com tudo isso, né, com a nossa conversa, né? É uma nova forma de governo, né, que vai ser bem funcional. Né? Você acha que pela nova era isso pode começar a acontecer? Porque tem um longo chão pela frente, mas a nova era pode permitir isso? Aqui? Eu acredito que sim, porque toda essa enganação, né, um dia tem que terminar. Até, aliás, essa palavra também é anarquia, ele foi meio que deformado, ou seja, o conceito de anarquia é aquele que destrói, né? Anarquia é quê? Um cara que destrói. Pois é. Mas na verdade, em essência, a anarquia, no seu conceito original, não era isso. Na verdade, é uma sociedade que podia conviver sem um governo central, ou seja, sem pessoas que estén por acima de outros, né? Que elas se organizam entre eles mesmos. Né? Em essência, não é que uma sociedade que viva pues, agredindo-se, que não tenha lei, não. É que simplesmente que se organiza de tal maneira onde não existe pues, presidente, não existe, entre eles se organizam, né? não precisam disso. Né? O conceito de sinarquia é um conceito para o nosso momento hoje até um pouco distante, né? Porque tanta coisa para arrumar nessa casa enorme que a gente tem aqui, né, no Brasil, mas arrumar muita coisa, na verdade a gente tem que arrumar tudo, né? Que para começar a se implantar a sinarquia a gente tem que ver centenas de anos para frente talvez, né? Porque até chegar nesse ponto, bom, se consolidar. A questão, né,
O objetivo é que isso, a sinarquia, se tornasse efetiva em 1789, da Revolução, né, francesa. Exatamente 100 anos depois, Saint-Yves de Alverde, que é um dos... né, o Missão da Europa na Índia, né? Entre esses livros, ele também tem um livro chamado Sinarquia, tem Sinarquia, que o professor Henrique José de Souza faz, né? Tudo sobre sinarquia está nesse livro. Que legal. Um processo. Então dá uma dica para o amigo internauta onde ele encontra esse livro. Bom, esse livro é importado, naquelas livrarias portuguesas, talvez já tenha no Brasil, mas na Cultura você pode comprar ou encomendar Sinarquia, e o autor é Saint-Yves de Alverde. Porque existe muita coisa assim, é bom que a gente coloque livros sérios para o amigo internauta pesquisar e ler, porque tem muita coisa na internet que se o cara pega para ler, o cara fica perdido, porque são temas controversos demais. Eu só queria chegar aqui, 100 anos depois ele fala, puxa, não funcionou até hoje, não implantou. Depois, isso em 1889, né? Agora nós estamos em 2015 e você fez a mesma pergunta e até agora não funcionou. Agora não vai. Quanto mais a gente vai precisar esperar, né? Existem umas reflexões sobre 2015, 2016, 2017, eu diria até 2022, né? Se até 2022, nesse ciclo, vamos chamar um ciclo de 7 anos, não ocorrer realmente fatos com que possa mudar o sistema financeiro, o sistema de estudo, religião, etc., vai demorar muito. Você acha que acho que em 2022 agora, até vai 2022, acho se que o planeta passar por algum tipo de reforma, algum tipo de outros acontecimentos, aí se analisando de fato várias linhas de pesquisas aí, né, tem uma série de transformações já a partir de 2015. Eu falo isso porque esse ciclo de 7 anos, por exemplo, que nós estamos aí analisando até 2022, se você pegar a última chacoalhada financeira que o planeta teve foi 2008. 7 anos depois da 2015. Então, este ano nós deveremos ter alguma coisa acontecendo novamente no mundo, no panorama financeiro internacional. E daí, 16 em diante, consequência disso poderá aparecer muitas coisas. Aí talvez em 2022, sendo limpa, jogado uma água com detergente aí nos políticos, na política, alguma coisa acontecendo, possa mudar essa visão geral, né? Porque a gente tem aquela economia, política, administração. Porque a gente tem aquela ideia, né, Maldonado, que para você começar com o novo, tem que se exterminar o velho, porque senão não tem espaço físico para se entrar o novo em consciência, né? Quer dizer, então, essa limpeza, essa coisa energeticamente diferente, que tem que entrar para assumir isso, que é uma grande questão, uma grande interrogação na nossa cabeça, né? Como é que vai acontecer isso? Como é que será isso? Mas uma coisa é certa, tudo aponta, porque como está tudo aparecendo de verdade, né? Como está, não dá para ficar. Então, como está aparecendo de verdade, então há grandes chances de realmente renovar tudo isso. Que haja uma transmutação, né? Grandes chances de... Porque se tivesse escondido até então, né? Então a coisa continuaria rolando, ninguém estaria sabendo de nada e por isso mesmo ficaria, né? Mas como está aparecendo, então há uma grande chance da coisa se transformar e seguir para frente. Agora, vamos ver quando vai acontecer, né? Então vamos... E eu espero que em 2022 já vire matéria, viu, doutor? Matéria de pesquisa realmente. Pois é, por isso que se ganhe dinheiro também. Nessa pesquisa que o doutor está coordenando, todos esses projetos, né? Antes disso vai ter já... Por breve, né? E a gente quer saber de breve bom também, vamos esquecer tocando música para conseguir. Absoluta, quem nos acolheu aqui, tudo. Porque muito de doação, a gente vê muito doação da própria pessoa, doação, empenho da própria pessoa para poder fazer, do que realmente aquilo que tem.
né? Porque coisas que a gente vê às vezes até mais bobas, você vê que vai, que uma maravilha, né? Coisa realmente que a pessoa às vezes tem que fazer doação, se dedica, às vezes é fogo, viu? É forçado. Fred, eu só queria retomar um pouquinho aí que o doutor estava falando. Claro. Nós não temos condições assim de estar falando o que eles querem, né? Porque, de certa forma, o doutor deu início a algo chamado exopolítica aí, né? Isso que é interessante a gente colocar, né, mano? Exatamente. Então, a exopolítica, ela fica perguntando quem são, o que querem, por que a Terra, por que determinados locais, por que esses locais... Eu acho que até vou aventar o título da próxima conversa, a teoria do Sul, ou a teoria do zoológico. Do zoológico, É mesmo, pode ser uma teoria para um próximo bate-papo colar com esse tema? Pode, avisa aí que pelo menos tem que ter umas 5.000 atentos aí. Vai rolar bastante coisa aí, pessoal. O senhor está se referindo Eu cito a teoria do zoológico, né? Porque na verdade existem várias respostas a grandes dúvidas, né? A essa dúvida do fenômeno UFO. Não? Então, a teoria do zoológico é a teoria que, no meu critério, né, a melhor teoria que poderia responder às grandes incógnitas do fenômeno UFO. Já está um tempo, tem o pessoal vai também ficar curioso. a teoria do padre, né? Ex-padre. Ah, sim. Às vezes chamam teoria outros chamam a granja humana. Nós somos a granja humana. Brinquedo do Deus, não, mas assim eu acho que pode encontrar. Tá, vamos dar O internauta também pode ter acesso a esse livro. Nós somos La Granja Humana. É um livro espanhol, mas pode ser. Como é que chama? Repete para eles de novo. Nós somos La Granja Humana. Alfredo Freixedo. Perdão, Salvador Freixedo. Salvador Freixedo. Um ex-padre. É um livro bacana para o pessoal começar. Do padre atual, como é? Argentino? Não, ele é espanhol, jesuíta. Ele é um padre espanhol, jesuíta, né? Por mais de 30 anos ele foi representante da igreja. E é importante, eu aprendi e me entusiasmei muito nos livros dele, porque não é que ele acaba com a igreja, ele passa a mostrar o fenômeno de ufologia, né, nos tempos remotos, e na visão dele, que muitos consideram uma visão muito interessante, isso aí lhe causou o ser caçado como jesuíta, né? Então ele porque um padre por esse caminho. Ele não poderia estar falando sobre esses segredos do Vaticano ou essas ideias dele, que são ideias baseadas em como é que seria a religião dos extraterrestres. Então vai mudar o conceito de Deus, do que a gente acha que é Deus. Acaba com os dogmas. E dando continuidade àquilo que estava falando, quem são, de onde vêm, o que querem, né? Então, que politicamente isso vai gerar, financeiramente? Eles são ameaças? Representam algum perigo para a humanidade ou para a Terra? Isso você pode responder. Nós temos um trabalho, acho que o exopolítica pode ser feito numa outra oportunidade, né? Então eu tenho depoimentos de todos os astronautas, alguns presidentes dos Estados Unidos. Eu vi, então, principalmente todas as da Apolo 11 até a Apolo 17, né, oficialmente essas viagens lá à Lua foram seguidas, né, por viram seres, viram tudo. E o caso Roswell realmente não foi nada de balão meteorológico, coisa nenhuma, foram seres mesmo que caiu lá. Não, foi ser, e inclusive isso é interessante, já não é do nosso grupo, pesquisa, né? Mas é interessante, eu também vou colocar para o internauta ter sempre a notícia de primeira mão, porque
se depender da nossa mídia, do nosso jornal, vai demorar um pouco, então canais televisivos, aí, então nunca mais. Foram feitas muitas descobertas recentemente sobre o caso Roswell, principalmente de fotografias. Então no dia 5 de maio vai ser revelado no México as verdadeiras fotografias que tiraram do caso Roswell. Olha que legal. E aí não tem como negar isso, né? Negar isso, que foi Photoshop, que foi montagem. Isso em primeira mão você está falando aí, porque ninguém está sabendo disso. Vamos saber isso. Então é um aviso aí, uma internauta interessada, né, sintonizar a televisão mexicana chamada Terceiro Milênio. É um canal fechado, você pode ver algumas das pesquisas, mas para esse evento você vai ter que esperar publicar para depois chegar no Brasil. Chegar no Brasil e tal, né? Editar e chegar no Brasil. Agora, se você quer ver no dia, na hora tal, custa $15. Eu não acho que é uma... para quem tiver essa curiosidade e quiser já saber sobre o assunto. Ele vai estar sendo mostrado no auditório que tem 10 mil pessoas. Nossa. Né? E tem o Edgar Mitchell, que é um dos astronautas, vai estar... O astronauta lá, é isso? Vai estar lá comprovando isso, porque ele nasceu na região de Roswell. E a família dele, o avô, o tataravô dele é dessa região, sempre foram, né? E eles pegaram o objeto, depois tiveram que devolver tudo. Então ele conhece perfeitamente bem e se a palavra dele só não bastasse, então tem documentos agora que vão ser revelados, né? No dia 5 de maio. Eu lembro que teve uma pessoa que fazia parte do exército na época, que também antes de morrer falou, não, eu não posso morrer com isso na garganta, eu tenho que revelar. E ele já era bem velhinho quando ele revelou isso pro pessoal. Então, foi pro filho dele e agora o neto dele. Ele não guardou nenhum oricalco, um pedaço de sol? Não, ele não vai falar isso. É difícil. Mas é muito legal essas curiosidades, a gente pode ficar aqui até altas horas. Né? A exopolítica aqui no Brasil é meio difícil, né? Mas nos Estados Unidos também é algo impossível, né, doutor? Porque... Em qual lugar do mundo a gente consegue ter uma conversa tão aberta e tão um conteúdo tão informatizado a respeito de ufologia e atualizado? Atualizado, por exemplo, o México achei que sim, né? O México parece que se dedica a isso, né? Mas na exopolítica nos Estados Unidos você tem o que havia mencionado, o Michael Salla, né? Michael Salla, e você tem também, lembrei agora, Alfred Weber, que hoje está morando no Canadá. E você tem o outro jornalista, advogado também, o Steve Basset. Né? Então, para quem tem o domínio de espanhol ou de inglês, colocando exopolítica, você no Google vai falar em que país você quer. Então, no Brasil nós temos cópia de algumas coisas assim, Mas tem algum lugar que a pessoa possa encontrar esse material? É na exopolítica, lá na americana mesmo. Na americana? Tá. Tem um jornal também próprio, específico para isso, chamado Journal of Exopolitica, né? Que foi o próprio Salla que fez a fundação em 2006. E no 2005 ele fundou esse Instituto for Exopolítica, né? Na verdade, apesar de que existe na comunidade geral uma maior abertura, maior interesse das pessoas e até talvez maior conhecimento até de boas iniciativas como History Channel, o canal eu vejo sempre esse canal. Muito menos Discovery e National, que são mais conservadores, mas History Channel é muito mais aberto. Inclusive faz às vezes... Apesar de que existe uma maior... Os grupos, assim, digamos, sérios, digamos, estudiosos, são grupos isolados nos países, talvez mais nos Estados Unidos, né? Mas são grupos isolados, de tal maneira que resulta
quem se dedica à ufologia em termos de pertencer a um grupo ou de fazer pesquisa, representa no mundo um grupo muito minoritário ainda. Pequeno, né? Minorias na sociedade de outras características, por exemplo, quem segue o Star Wars, quem lê livro de Uranga, provavelmente são maiores que os ufólogos. Até a gente pensou uma vez, o que acha se vamos no MASP, na Avenida Paulista, e nos disfrazamos extraterrestres para fazer uma manifestação? Eu acho que seríamos poucos, não mesmo? Ainda nesse sentido, é minoritário os ufólogos, ou seja, o ufólogo na verdade é uma forma de ativismo, né? Então, são minoritários, ainda. Não atingimos a massa crítica. Como é física, uma massa crítica a partir do qual um volume, um número, para poder empurrar a mídia principal, para poder empurrar a uma entidade governamental, para empurrar, encostar uma entidade acadêmica, não conseguimos. Então, doutor, mas talvez seja nessa questão que vocês estão trabalhando, né? Justamente, ou seja, nós, na verdade, inicialmente, pegamos a parte mais dura, a questão da barreira científica, que é uma coisa que praticamente não pode fazer qualquer. Só pessoas que têm formação, nível de formação alto e que possam utilizar o método para ter uma chance disso. Mas a gente nunca priorizou, mas é uma perspectiva do nosso grupo em dedicar-nos a uma área, digamos, a área social, não a parte científica. E aí nós sonhamos, nós temos sonho, né, algum dia, quando tenhamos dentro do grupo também uma massa crítica, poder, né, desenvolver planos desse tipo, né, diretamente para a comunidade. Né? Eu não perguntei uma coisa para o senhor que acho que é importante e casual. Esse grupo de vocês ele está localizado na América Latina ou tem algumas ramificações em outros lugares do planeta? Centralmente está em São Paulo, né? Na verdade em São Paulo, os pesquisadores moram em São Paulo, né? Alguns viajam para o interior de São Paulo, eu costumo viajar para vários países, né? Geralmente a um ano viajo 2, 3 vezes para vários países e na minha viagem de índole profissional eu aproveito, né, para aumentar a casuística desse caso de 5º grau. Né? Então conheço, investiguei pessoalmente, né, no lugar, né, no México, no Peru, no Chile, né, em vários países. Né? Mas o grupo cedia em São Paulo. Nós temos reuniões cada 3 semanas, até aproveito quem tiver interesse, quem tiver, né, paixão na ufologia e paixão na ciência. Estudar, né, mesmo. Para valer, né? E quisera, na verdade, saber mais e participar, porque não é um grupo, na verdade é um grupo de ativistas, tem um formato mais que de graduação, mais que um formato de graduação, tem um formato de pós-graduação, onde praticamente sou coordenador, professor e os alunos apresentam, né, apresentam seus casos, diálogo e se discute, é um formato de especialidade, na verdade. Quem tiver interesse pode escrever, né, para você, a gente encaminha o e-mail, né? Ou se vocês quiserem deixar algum contato pessoal de vocês para que o internauta faça direto o contato, também fique à vontade. Pode colocar aí no e-mail, né, o e-mail, né? Vou pôr o de vocês então, né? Pode Põe o colocar. meu, mas assim, a essência é pessoa que acha que a ufologia é uma questão de importância transcendente, né? Então, agora, não é um grupo, digamos, para uma curiosidade, ou de palestra, grupo, né? Tem grupos em São Paulo, né? Tem grupos em São Paulo que pode assistir livremente, né? Assistir o que acha tal pessoa, né? Ou grupos, às vezes, que não paga, né? Nosso grupo não é pago, nenhuma atividade é paga, é totalmente livre. Nem financiado. Nem financiado. Então, mas tem um grupo onde uno paga a sua entrada, também vai assistir palestrante. Na verdade, esse grupo não. Em essência, é um grupo de pesquisa e que forma pesquisadores. Não, mas eu acho que de repente pode se fazer agora um contato, que de repente alguém que queira investir em uma coisa séria como vocês estão fazendo, quem sabe vocês não conseguem um patrocínio de repente por aí? Não é? Pode fazer tudo é possível. Porque a pesquisa é séria, com gente realmente renomada. Há muito tempo essa pesquisa vem sendo realizada, né? E está arrebanhando muitas histórias e muitas curiosidades que inclusive vão entrar agora no campo científico para serem divulgadas. Então, de repente, é o momento de alguém que tem um pouquinho de grana a mais para poder investir em uma coisa séria, né? E que goste do assunto, poder fazê-lo, né? Como o doutor disse, tudo é possível. E se um extraterrestre vem lá do fim do mundo até aqui, por que não pensar no... Bom, amigo internauta, outra coisa que eu deixo para vocês aí, de repente, uma questão que quem tiver alguma história que de repente quer colocar para os pesquisadores, né? Fala, não, esse relato eu quero que vocês investiguem porque eu tenho quase certeza absoluta, porque
porque esse quadro é importante estar na história, né? Porque nada é absoluto, né? De verdade. Consciente. E que quer relatar, de repente, para os pesquisadores. Eu acho que o contato não só serve para você que quer estudar, mas também para relatar o seu caso e fazer parte dessa trupe, né? Essa trupe é formada por quantas pessoas, assim, atuando fisicamente? Durante estes, o projeto Contato Final, ele nasceu em 2008. Ele nasceu em 2008, inicialmente como um banco de dados. E em 2011, né, foi feito o convite, né, da minha parte para recrutar pesquisadores, né, para eu aprimorar o método para eles e eles contribuir na pesquisa que já tinha desenhado o método. Né. E durante esse tempo, que já vão quase 4 anos, né, como grupo, né, constituído, né, passaram várias turmas. Né. Turmas chamam, né, ao grupo que permanece durante um ano, né, aprende os métodos científicos, né, estuda casos, né, e depois até a gente oferece um certificado assim, muito interno, né, tipo de mini diploma, né, mas é uma coisa muito interna sobre esse acompanhamento, né, e na verdade a gente formou várias turmas durante esses anos. Muitos ficaram 1 ano, 2 anos, foram embora, né, alguns também entraram, mas às vezes não conseguiram acompanhar, né, porque existe certo tipo de requisito, né, certo tipo de dedicação. Por exemplo, né? por exemplo. Disponibilidade de tempo, né? Estar dentro das recomendações, né? Dos métodos, né? E uma série de questões assim como se fosse um curso de especialização. Se você está num curso de especialização que dura 12, 18 meses, você tem tema para estudar, tema para pesquisar, tema para apresentar, cada 3 semanas, trabalho de conclusão. Trabalho de conclusão de curso, tem uma frequência que ir mínima a assistir, então é nesse formato. Né? Então tem muita lição de casa para fazer. Sem dúvida, sem dúvida. Mas é uma coisa gostosa, na verdade, porque é uma coisa apaixonante, né? Na verdade, quem vai, né, não vai receber o caso como dizer, eu não gosto, não, ao contrário. Eles querem, na verdade, né? Querem, e depois quando dá, se realiza, né? Apresentam, aprendem, né? Métodos de apresentação, né? Então é uma formação, né? É uma formação de pesquisador. Né? E tem um bom senso entre eles também de não colocar isso a público quando ainda é pesquisa. Claro, aí se aprende a questão da ética do pesquisador, o que é segredo, o que pode ser sair para o público, né? Então tudo isso se aprende dentro do... Isso é bom reforçar para o nosso amigo internauta, porque a gente colocou várias questões aqui, mas aí as perguntas fundamentais ainda não foram respondidas porque eles estão estudando e querem elaborar isso de forma científica, colocar isso a público. Então, tem muitas perguntas que o internauta fala, bom, mas não fizeram essa pergunta, não fizeram aquela, não fizeram aquilo, exatamente por causa disso. Porque eles não podem responder ainda, porque é uma questão estudiosa, né? Uma questão para colocar, né? O internauta amigo, ele pode, à medida que os nossos encontros são mais frequentes, eu digo encontros de publicar os trabalhos, né? Tanto esse que ocorreu na faculdade, na universidade, tanto que ocorreu na Câmara Municipal, lá já estão as quem tiver interesse, né? Põe esse link, né? E vai ter uma melhor ideia, uma ideia mais ampla e detalhada. Voltando de novo naquela sugestão inicial de acessar o site da Câmara no dia 15 de março de 2015, onde ele vai ter ideia de todos os trabalhos. Que curioso, o internauta que quer conhecer os relatos, são né? quase 9 horas. O link da excelência, esse é o link da excelência, porque é completo, até com o hino nacional. Com o hino nacional, a bandeira, uma abertura bem... Só faltava a camiseta e a bola. Mas foi muito simbólico, na verdade, foi uma coisa única, né? Estar no plenário, né? Falando de um aula tema cheia, né? Com a apresentação enviada pelo corpo político, né? Enviaram uma coisa assim fantástica, na verdade. Uma coisa, marcou um marco. Toda essa abertura está presente. Se tivesse acontecido, por exemplo, em Bélgica, em outro país emergente, né? Eu acho que a mídia convencional, os grupos futurológicos, tivessem bombado de uma maneira internacional. Infelizmente, ainda no Brasil, né, ainda não conseguem enxergar meios como até dentro do grupo ufológico existe até essas questões assim de beijo, assim de eu não quero parecer mal, porque na verdade então com seriedade da questão, porque levar a ufologia lá no plenário, né, levar a uma universidade
Uma coisa assim que deveria ser reconhecida pela mídia convencional, entendeu? Mas ainda não foi, mas tudo bem, a gente vai em frente. Legal, é legal isso porque o empenho é uma coisa que vocês dedicam espaço para a família e espaço meio que quase que integral, porque cada 3 semanas tem que estar lá, em tempo integral, não é? Fazendo as pesquisas, levando esse conhecimento. Inclusive vocês também devem colecionar muitos relatos, tanto de vídeo quanto de áudio. Sim, tem uma biblioteca grande. Temos o site, né, doutor? Contatos. Isso que eu ia deixar. Não temos o site, temos um e-mail, um link. Ainda não estamos em Não é um site ainda. Vocês estão preparando alguma coisa? Estão preparando, mas ainda não, na verdade, como estamos precisando de gente, na verdade, porque todo mundo colabora, mas assim esse projeto de criar um site, né, é um projeto, né, decidido, mas por questões de tempo e de que não conseguir as pessoas, né, ainda não foi terminado. Até porque começamos, não foi terminado. De repente alguém que gosta tanto do tema assim, que consegue também trabalhar tão bem a parte de internet, né, vai ser ótimo. Então, assim que faz site, que gosta desse trabalho e tem uma questão tão séria aqui sendo levada em consideração, de repente pode fazer sua parte, dar uma contribuição tão importante, né? Fazer um site aqui com o pessoal. Até porque esse trabalho é voluntário, né? Vocês não ganham para fazer isso. Vocês fazem quando vocês se dedicam, corpo e alma, fazem aquilo de vontade, tantos anos, de 2008 para cá, são 7 anos já. Eu só queria lembrar uma coisa, Fred, o doutor, né, que fez o convite. Eu vou dar meu e-mail para os interessados, só que tem um pequeno pré-requisito, é fazer um mini currículo, né? Que a gente pudesse conhecer uma triagem para saber se não é bem uma triagem, mas que pudesse conhecer a pessoa, onde ela trabalha, com que ela trabalha, né? A formação dela, se ela já escreveu algum artigo sobre ufologia, e se ela se propõe mesmo a cada 3 semanas, né? Receber as atividades, fazer a pesquisa. A pesquisa não é em grupo. O grupo trabalha junto, mas é individual, né? Então cada um vai ter que fazer a sua parte. Pega a sua pesquisa, vai fazer a caça de vídeos, caça de material, de texto. E junta depoimentos, pode ser gravado, DVD, Skype, mas depoimentos que possam... Desde que a pessoa tenha as condições de querer, né? O resto cai pela gravidade, não há problema. A pessoa aprende. O nome, né? As pessoas chegaram entrando sem saber que é um PowerPoint. E agora apresentam em PowerPoint, PDF, vídeo. Faz tudo, né? Já começam de nada e já apresentaram em universidade. Não, mas a gente tem oratória até... Não, mas você sabe que a gente está falando sobre uma coisa aqui que é muito real, porque a gente até conheceu um site aqui de Popcorn Time. Sim. Que foram realizados, é um site que deixa muitos filmes à disposição para a pessoa que quer ver séries, filmes, inclusive tem umas coisas bacanas lá, viu? Ligadas ao cosmos. É um site bem interessante, quem quiser depois conhecer é o Popcorn Time. Esse site é feito com pessoas que também colocaram a sua mão de obra em pró essa questão. Cada um que conhece um pouquinho, trouxe para dentro desse site, montou isso, não é cobrado por isso, para deixar lá não tem propaganda. Não tem propaganda, então a pessoa tem a disponibilidade desse material. Então, assim, a gente está falando sobre a era do compartilhamento. De repente, esse é um grande exemplo do compartilhamento, que as pessoas se unem forças para fazer uma coisa bacana, uma causa justa, e entregar isso para quem gosta do assunto. De repente, a questão também aí do amigo internauta seja um pouco parecida, né? Quem gosta e quer integrar com conhecimento, faça parte do grupo. Ou quiser passar um pouco dessa mão de obra qualificada para que some ao contexto, né? Tá aí uma grande oportunidade também. E quem tem amigos que de repente pode contribuir a nível de ser um contatado, que queira deixar o seu histórico, né? A nível público também com o pessoal, então está feito o convite para fazer essa integração. José, você tinha dado um toque que você queria uma descrição básica, mas aí de repente o amigo internauta pode fazer 2 tipos. Um é o contato de integração ao grupo e outro é o de revelar a pessoa possível para fazer esse estudo com vocês. Sim. Né? Então fica aí o contato. Você quer deixar o teu e-mail? O que você quer deixar para o pessoal? Meu e-mail é maldonado. A gente vai escrever embaixo, mas se você quiser falar também. Maldonado137@gmail.com.
Tá, então Maldonado 137, não é 157 não. Ah, 137. Maldonado 137@gmail.com. Então é isso aí. Pessoal, queria dar mais uma dica, porque você Claro. citou um filme aí muito interessante na minha visão, né? Que é o Taken. Ah, é uma série do Steven Spielberg Então, que passou um tempo atrás. Existe, na verdade, uma ufologia meio que aberta e outra ufologia meio que fechada, né? Para os que gostam de estudar, entendem essa outra ufologia meio reservada. Para aqueles que não gostam de estudar, chamam de conspiração, né? Sim, Ufológica. sim. Então, mas por que o Taken? Essa é a pergunta. Porque assim como ele estudou pro ET, né, para fazer aquelas revelações, ele consultou vários outros pesquisadores de ufologia para fazer essa série do Taken. Mas pareceu muito real, você assistiu? Tem que ainda não. Mas é muito legal, essa série realmente vale a Só pena. muda Tem os que- nomes, né, mas fala a As questão histórias, do né? acobertamento e o porquê que tem que ser acobertado, né? Exatamente, foi uma série muito interessante. Eu achei que quando passou, eu achei uma das melhores. Quando passou, realmente mostrou assim, claramente, inclusive a cena do exército em ação, né? O exército, não, quem sabe mais do que isso? Tá, então a gente vai dar um fim. Então dá um fim em tudo, né? Dá um fim na casa onde tinha mas aí depois tinha até aqueles lances dos chips que acabaram se perdendo, lembra que teve um que ficou solto? E também aí ele vai trazer assim, não como Um documentário. um documento oficial, mas ele traz lá dentro dessa filmagem um grupo aí que até hoje, né, nós vamos encontrar quem é a favor, quem é contra, né? É chamado Majestic 12. Né? Quem é o Majestic 12? É um grupo dentro do governo, né? Iniciado lá por volta de 1954, na época do Eisenhower. E então tem uns que provam que existe, tem outros que provam que não existe, mas é interessante o internauta ver no Taken como é que ele aparece e por que essa ideia é provável de existir, simplesmente por causa do acobertamento. Então são 12 pessoas, não tem nada a ver com o nosso grupo, né? Somos 12, 12, né? Os 12 cavaleiros. Né? São uma homenagem a 12 reis, 12 majestades. Então a pergunta é quem são Quem são os 12? esses reis, essas majestades? Por que se exalta tanto esse Majestic 12? Né? Então, É interessante isso, né? É interessante ver isso. Bom, eu tenho tanta pergunta para fazer para vocês, porque tem o caso do sino, os UFOs secretos do Terceiro Reich, né? Que é uma coisa que também dá um programa intenso, inteiro, muito legal. Tem os casos brasileiros, né, que a gente falou do caso Prato, tem os atuais de 86, que eu mesmo vi também no céu de 86, tantas aparições. E a gente tem uma porção de histórias que, se a gente for fazer um paralelo, a gente ficaria aqui até amanhã. Aqueles casos do Benin do Pará também, que teve os casos. Tem. Polares, né? Isso. Então, as pessoas ficaram queimadas. Né? É. Então, mas aí fica até uma proposta para a gente voltar, para a gente falar sobre isso daí numa outra oportunidade. E você também vai ser um convidado para a gente poder falar sobre os Vimanas, sobre os Intras, sobre os Extras, vocês já falaram hoje, né? Mas aprofundar um pouco essa questão. Então tá um convite aí para vocês, amigos internautas, que querem deixar alguma pergunta embaixo aqui na parte de contatos do próprio vídeo, para fazerem, para a gente conseguir depois, quando encontrarmos com eles, né, Orlando, fazemos divulgação. Fazemos não só divulgação, mas começar essa troca gostosa, esse bate-papo legal aqui, que é bem informativo. E é pouco utilizado na mídia em geral, né? Porque a mídia em geral só gosta de muita coisa do vendável, da picuinha, da bobagem. Aquilo que de repente é o que vende, né? O ser humano gosta muito dessas distrações, né? Mas a parte séria, científica e estudada, muito deixada de lado, a gente aqui tem um espaço bacana e a gente quer cultivar isso. O amigo internauta sabe dessa questão e está aí com a gente para levarmos o programa em grande escala para frente, né? Perfeito. Então, vou deixar alguma consideração final para vocês, então. Por favor, fiquem à vontade que a gente vai finalizar, então. Minha parte, muito obrigado, né? Foi uma conversa muito amena. E esperemos falar um pouquinho mais em outro momento. Vamos sim, com certeza. Bom, eu quero agradecer também pelo convite e por estar aqui ao lado do doutor também. E lembrar o internauta, né, que
todas essas sugestões que nós trocamos aqui, filmes, livros, site, principalmente, eu vou puxar sardinha para a exopolítica, Imagina, porque a partir daí o internauta que começar a entrar nesse caminho, ele vai ter acesso a livros muito interessantes que retratam estudos, documentação que foram consultadas, né? Você tem alguns livros bacanas para você deixar já aí de cabeça? Assim? Eu sugiro acessar o Exopolítica, porque só do Michael Salla, né? Ele tem 3 livros, né? Nós temos outro livro também em espanhol, do Dr. Alfred Weber. Né? Tá, você falou dele já. Normalmente vai ter que ser comprados pela Amazon.com. Né? E tem alguns livros que hoje estão disponíveis naquela modalidade de leitura no computador. E-books? É e-books, mas ele tem outro nome específico, me deu um branco, mas a e.com, ela vende o livro só para você assistir, ou ver, ou ler no próprio site, sem você poder fazer download. No computador ou no smartphone, né? Ah, tá. Ela tem um nome para isso. E o custo é extremamente baixo, $2, $3, né? A desvantagem está na língua inglesa, né? Mas é uma forma de você ter acesso a certos materiais e não ficar na dúvida, será que eu estou lendo abobrinha, né? Não perder isso tempo. É mais importante. Alguém já perdeu tempo para fazer uma pesquisa e orientar essa pesquisa, e vai ver que dentro desse site da Exopolítica, além desses autores, né, nós vamos encontrar outros com documentação extensa. Só aproveitando esse gancho da Exopolítica, você tem algum vídeo, algum canal que você conhece que pode colocar com profundidade alguma coisa em vídeo para quem quiser ver? Sim, é o próprio site da Exopolítica lá. Também tem vídeos lá? Ele tem uma quantidade enorme. E confiáveis, assim, quer dizer, realmente se não for uma montagem, nada disso. Olha que legal. Então tá uma boa dica para o amigo internauta aí, né? Exopolítica. A ideia era de se abrir na ONU, né? Algo que poderia representar o planeta todo, abrir uma agência ou abrir um organismo que cuidasse exatamente só dessa presença extraterrestre no planeta. Né? A gente vai intitular vocês querem? A gente intitula vocês como cabeças da coisa, não? Fazemos aí uma... Porque eu acho que eu sinto falta realmente de alguém lá com um curso firme e sério, né, para fazer a questão disso. Então, lá, por algum motivo, nos Estados Unidos, a mídia ajuda, tem uma mídia que colabora, tem senadores. Eles tinham um projeto Blue, né, que fechou também, um projeto que se encerrou sem mais sem menos, não foi? Não tinha? Os americanos tinham um projeto, acho que nos anos 60, se não me engano. Não, mas todos os Blue, projetos que partiram do governo eram para encobertar ou ridicularizar qualquer pesquisador ou qualquer fato. Nós temos... Dentro da Exopolítica, se um dia a gente voltar a conversar, vamos falar, eu posso mostrar para você quantos projetos americanos que teve e qual a finalidade. Mas era uma só, ridicularizar aquele que falou ou o fato que aconteceu. Aquele filme antigo, seriado na década de 70, que era UFO, que era mais ou menos isso, eu lembro que os caras, todos eles andavam de Lamborghini. Não, Arquivo X, não? Não, era um filme que também era não sei se era projeto, alguma coisa com UFO, eles estudavam, e o engraçado é que todos os caras do projeto andavam de Lamborghini. Eles iam investigar e tudo no final era um efeito, uma ilusão, uma coisa em todos os filmes, nada bem antigo. Eu só lembro que todos eles andavam de Lamborghini na época. Era chique ainda, aquela asa de gaivota, eu lembro disso. Agora tem o Dr. Vincent, né, daquela época dos invasores, muito interessante aqueles seriados também, né? Tem 2 versões lá. A primeira
temporada, né, que chama, primeira temporada e segunda temporada. Muito interessante esse caso também. Então, a gente depois, numa outra ocasião, a gente vai começar a abrir esses projetos brasileiros. Filmes, livros. Filmes. Eu achei importante, amigo internauta, ter uma base. Porque toda base bem embasada, confiável, desperta interesse com mais profundidade. Porque fala, bom, eu já sei que fontes eu vou procurar para pesquisar isso que eu quero que me interessa. O Fred, me permite aqui usar o teu canal? Por favor, eu claro. não posso responder essas perguntas a todo mundo que... quais são os livros que você citou? Nós vamos, com o tempo, e com a sua programação e com a minha, evidentemente, eu posso trazer sites, nomes de livros, os livros que eu disponho, tudo, para mostrar os livros que o doutor também recomenda. Exatamente, né? É bom a experiência que ele faz tem. Um apanhado tudo, geral, ele pode estar mostrando e recomendando. Porque eu não tenho como responder, não sei quantos e-mails. Né? Mas a ideia seria essa, você participar e trazer conteúdo. Eu posso trazer, ou usar o teu laptop e fazer alguma interferência entre a filmagem e a apresentação de fotos, ou eu trago também o meu laptop, e aí eu tenho o livro, o nome, né? Não, a gente pode até fazer uma montagem, você fala os nomes, a gente já joga isso no vídeo e as pessoas já vão vendo. Agora, a maioria está em inglês, né? Em espanhol eu sugiro pegarem os vídeos do Salvador Freixedo, ele é um dos pontos marcantes na ufologia internacional. E ele é respeitado e está em inglês também? Tem inglês, mas a maioria está em espanhol, né? Porque ela é da Espanha, né? Em inglês é o pessoal da Exopolita, do Michael Sala, o Alfredo Verdo vai encontrar em espanhol e em inglês. É que esses livros para a nossa nação, eles não têm não são nem traduzidos, porque comercialmente são poucas pessoas que vão ler, se interessar pelo assunto. Mas aí, de repente, como está aumentando tudo isso, vocês estão fazendo um trabalho científico que está envolvendo mais gente, a questão pode se ampliar agora. Né? Eu lembrei agora o tipo da edição dos livros da Amazon.com, é Kindle. Ah, é? Chama-se e-books Kindle. Né? Que então, é esse o nome, então? Põe lá ufologia e tal, então você tem uma série, e esses livros que estamos falando de exopolítica, pelo nome do autor, dá para reconhecer e comprar num preço bem interessante, assim deveria ser. Deveria ser. De um modo geral, né? Porque o livro 150, 100 reais. Tem sentido ser assim? Que nem DVDs antigamente, você comprava DVD a 100 reais, 80 reais. Tudo isso porque a produção é tão cara desse jeito que custeou, chegou a esse valor. Né? Na verdade tem um pouco de exagero de várias partes aí, levando dinheiro em cima disso. Mas, enfim. Fica um convite então para a gente voltar com vocês, né? Para uma outra ocasião, de a gente poder participar de novo de uma conversa dessa. E deixando nosso amigo internauta então com os contatos de vocês, que a gente vai colocar agora de novo aqui embaixo. Orlando, quer dizer alguma coisa para a gente encerrar? Só que o que vimos hoje é a diferença que o internauta vai ver da ufologia científica. Que isso que ficou claro para mim, dá para aprender mesmo. A diferença de um e outro. E o que é? Exatamente. Eu acho que o mais importante ficou para o internauta a seriedade com que é tratada cientificamente a ufologia hoje em dia. Né? Não é uma coisa simplesmente banal, folclórica, freudiana, né? E sim embasado em conteúdo verídico, conteúdo estudado, conteúdo... Inclusive, vai demorar pouco tempo para vocês abrirem esses arquivos todos de curiosidade que a gente tem aqui, né? Não sabemos. Oxalá. Por mim fosse amanhã, né? Mas isso não depende de mim. Né? A bola não está comigo. Não está contigo, né? Mas tomara que sim. Tomara que sim. Bom, amigo internauta, então ficamos por aqui com mais um programa Tocando Oculto para vocês, hoje trazendo ufologia científica, e fiquem com a gente que a gente tem muita coisa boa pela frente ainda aí.